vai falar com eles. Obrigado. Como eu disse, ia deixar o último recado agora. Então, um recado muito importante que nós temos para passar. Este é o recado, na verdade, desta noite. A nossa casa espírita, o nosso centro, está fazendo um convênio com uma agência de viagens. E essa agência de viagens é muito, mas muito de uma agência idônea que a gente pode confiar. Então tem um convênio e nesse convênio nós vamos ter algumas vantagens. Então eu quero passar essas vantagens dessa agência de viagem que nós estamos fazendo esse contrato, para que depois cada um possa fazer essa análise. Tá? Essa viagem então tem um planejamento. Esse planejamento dessa viagem, que a gente vai fazer esse convênio, já na verdade estamos com esse convênio dessa viagem, né? Eles vão fazer com a gente reuniões antes da viagem, no mínimo 5 encontros de 8 horas, 5 encontros, no mínimo, tudo já incluso aqui nas contas para esse nosso encontro, para essa nossa viagem. É tudo muito bem planejado. Então eles vão participar dessa reunião, para que tudo corra bem nessa nossa viagem. Tem um cronograma que eles vão preparar, que é de ida e volta dessa nossa viagem, e esse monitoramento é online, ou seja, podendo ser alterado, é online que pode ser alterado. Então nós vamos viajar e algum percurso que acontecer no caminho, alguma situação, eles estão monitorando isso online, eles então corrigem esse cronograma, tanto de ida como volta. Esse cronograma, é claro, tem que ter ida e volta, porque a gente pode ou antecipar essa nossa volta dessa viagem, ou de repente, se a gente até gostar, a gente pode continuar e vamos ficando, né? Então é muito importante ter esse cronograma para essa nossa viagem, que nós vamos estar nela. O check-in e o check-out, então, no embarque, nós vamos ter um acompanhamento presencial. Então, para a gente embarcar nessa viagem, no check-in, nós vamos ter um acompanhamento presencial de pessoas especializadas, tá? E a equipe técnica, ela tem lá um guia 24 horas que vai estar nos acompanhando, e é claro que esse guia vai depender se a gente quer que fique 24 horas ou não, mas tem também nesse pacote. Tem também nesse pacote tutores dessa viagem. Nós temos tutores competentes que vai estar também nos auxiliando justamente para as nossas reuniões, que vai ter lá algumas antes da viagem, então tem tutores que vai estar auxiliando. Parentes dedicados também podemos participar dessa reunião, porque é uma viagem importante, né? Então eles podem nos auxiliar. E profissionais experientes. Então toda essa equipe aqui, mais o gerente dessa agência de viagem e mais o dono também dessa agência de viagem, com certeza vai estar nos acompanhando, tá? Agora, o pagamento disso ninguém pode esperar. É a nossa felicidade. Seremos felizes um dia totalmente. E nós já estamos nessa viagem. Vocês devem estar pensando, puxa vida, o Paulo está ficando maluco. Nós viemos aqui para uma reunião e ele está colocando para nós uma proposta de uma agência de viagem. Sim, nós já embarcamos nessa viagem. Antes de nós estarmos aqui, houve tudo isso aqui que eu falei. Tivemos reuniões com parentes que nos amam lá no plano espiritual. Nós tivemos reuniões com
quando eu coloquei guia aqui, é que se eu coloco lá logo o anjo de guarda, alguém fala assim, puxa vida, como que numa agência de viagem vai ter um anjo de guarda? Mas esse daqui, esse guia 24 horas, é o nosso anjo da guarda. E ele participou dessa reunião antes da gente embarcar nessa viagem. Tutores dedicados, competentes, que nos amam, participam dessa reunião, e profissionais experientes são espíritos com mais sabedoria que a nossa e mais entendimento que o nosso, porque é isso que nós falamos, espíritos de luzes, são esses profissionais. Então toda uma equipe foi preparada antes do nosso embarque para essa viagem que nós estamos. Foi feito um cronograma, nós temos um tempo, né, para nesse cronograma de ida e volta. Esse cronograma ele pode ser mudado, nós podemos antecipar ou prolongar essa nossa viagem. E toda essa nossa viagem aqui é exatamente para o nosso progresso. É exatamente para sermos felizes totalmente um dia. Porque a nossa felicidade hoje tem alguns momentos. Tá? Agora, é claro, vai ser só alegria? Não. Teremos sim alguns problemas, algumas dificuldades, mas essas dificuldades e esses problemas que nós temos também é para o nosso progresso. Nós vamos ver aqui no nosso assunto dessa noite que essas dificuldades também fazem parte, tá? Então o tema de hoje é o espírito de volta à vida física e seus problemas. Pegamos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 12, do Livro dos Espíritos, da pergunta 361 a 399. É claro que é um resumo, depois aqueles que assim quiserem, dão uma olhadinha, leiam, estudem o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Nesse nosso tema da noite nós vamos ter aqui vidas sucessivas, lei de ação e reação, esquecimento do passado, retribuir o mal com o bem, os inimigos desencarnados, se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra, a vingança, o ódio e o duelo. Tudo muito resumido. Mas, quando Kardec então lançou a codificação, foi esses 5 livrinhos que estão aí. Em 1857 foi o Livro dos Espíritos, 1861 o Livro dos Médiuns, 1864 o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno 1865 e a Gênese em 1868. Mas quando ele acabou de lançar então o Livro dos Espíritos, teve algumas pessoas que, é claro, por curiosidade ou por querer saber, compraram esse livro e começaram a fazer leitura. E ele então descobriu que muitas pessoas têm o conhecimento superficial do Espiritismo. E aí em 1857, ou seja, 2 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos e antes do Livro do Médium, ele lançou esse livrinho aqui chamado O que é o Espiritismo, que ele é bem compacto, mas para a época ele precisou lançar porque tinham muitas perguntas. Quando recebemos, muitos de nós provavelmente estávamos nessa época também encarnados ou no plano espiritual, tínhamos dúvidas e ele falou, vou lançar um livro para mostrar o que é o Espiritismo. Nesse livro tem 3 capítulos. O primeiro capítulo são os diálogos e respostas de dúvidas comuns, onde tem 3 visitantes que fazem perguntas para Kardec e ele responde, que é o crítico, o cético e o padre. 3 diálogos. Nós vamos pegar aqui uma pergunta que esse cético fez para Kardec e a sua resposta. O capítulo 2 é a exposição ciência, prática e experimental, ou seja, o capítulo 2 ele mostra a exposição da ciência na prática, e o capítulo 3 então ele resume o livro
espíritos, onde nós vamos ter aqui um item nesse capítulo, que é o homem durante a vida terrena, onde nós vamos estar apresentando aqui também. E nesse livro, então, Kardec faz uma definição. Ele define: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, na origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Essa é a definição da doutrina dos espíritos. Kardec então coloca: é uma ciência, o Espiritismo, que vai tratar naturalmente da origem e da destinação dos espíritos com as suas relações do mundo corporal. E nesse livro, no capítulo 1, esse cético, ele faz a pergunta assim, resumida, tá? Depois, aqueles que quiserem, nós temos aqui livros para empréstimo também na nossa biblioteca, e tem esse daí. Quem quiser pode pegar, leva, depois traz para nós, tá? Não consigo explicar a mim mesmo como pode o homem aproveitar da experiência adquirida em suas anteriores existências, quando não se lembra delas, pois que, desde que lhe falte essa reminiscência, cada existência é para ele qual se fora a primeira. Deste modo, está sempre a recomeçar. Então, esse cético, ele fez várias perguntas, e uma delas que se encaixa no nosso tema é justamente essa pergunta. Ele continua também nessa pergunta, junto dessa pergunta, que só está resumida, mas ele fala assim, por exemplo, vamos supor que perdêssemos a memória, né? E daqui 70 anos, qual seria o nosso progresso? Porque quando a gente fala de vidas sucessivas, quando a gente fala de reencarnação, algumas pessoas falam, mas isso não faz sentido. Se a gente esquece do passado, como que a gente vai conseguir progredir? Né? E então ele pergunta para Kardec, a dúvida dele é justamente essa: qual seria o proveito então de nós esquecermos do passado? E Kardec responde a ele: se em cada uma de suas existências um véu esconde o passado do espírito, com isso nada perde ele das suas aquisições, apenas esquece o modo por que as conquistou. Ou seja, nós esquecemos do passado, das vidas anteriores, mas nós não perdemos nada, só fica um véu para não lembrarmos, e isso tem um propósito. Na verdade, é misericórdia de Deus. Servindo-me ainda da comparação supra com o aluno, direi que pouco importa saber onde, como, com que professores ele estudou as matérias de uma classe, uma vez que a saiba quando passa para a classe seguinte. Aqui, Kardec também responde para ele, que nesta pergunta que ele faz, esse cético, ele diz o seguinte: que vantagem teria então para um aluno, como que ele vai estar na quarta série e esquecer tudo que ele passou? Como ele está na quarta série, ou é a primeira, a segunda e a terceira série, ele esqueceu tudo, se fosse como um aluno? Não, nós lembramos de que estudamos. Muitas vezes não lembramos da grande maioria dos nossos professores, lembramos de alguns. Lembramos da nossa matéria que estudamos, mas exatamente como foi não lembramos. Quando chegamos na faculdade, já temos a base porque já fizemos o estudo anteriormente. Então, ele está fazendo aqui uma comparação. Se os castigos o tornaram laborioso e dócil,
que lhe importa saber quando foi castigado por preguiçoso ou insubordinado? Ou seja, a gente vai aprendendo. As nossas vidas também são assim. Nós estamos, cada uma delas, aprendendo. Agora, será que nós suportaríamos se soubéssemos que fizemos algo de muito errado no passado e fomos por isso punidos com um enforcamento? Isso ia fazer com que nós sentíssemos perante toda a sociedade uma vergonha. Então, se põe esse véu, a gente renasce, vem aqui, reencarna e continua a nossa existência para reparar aquele mal que fizemos. Por isso que é uma misericórdia de Deus colocar esse véu sobre nós, para que nós não lembramos do que fizemos e seguir e reparar aquilo que fizemos. Então, isto é a função, é a finalidade desse véu do esquecimento do passado. E no capítulo 3 desse livro que eu falei, a pergunta, aqui já é lá no O Homem durante a Vida Terrena, que é o resumo do Livro dos Espíritos. Como e em que momento se opera a união da alma ao corpo? Resposta: desde a concepção. Então a alma se une ao corpo desde a concepção. Não é a partir do nascimento, é desde a sua concepção. Este é mais um motivo, até tem um cartaz ali fixado no nosso quadro, não ao aborto no Paraná. Na verdade, essa é uma campanha da Federação Espírita do Paraná. E a Federativa Brasileira, a Federação Espírita Brasileira, também faz essa campanha no Brasil inteiro. Ou seja, desde a concepção, a alma está então já junto com o corpo. O espírito, ainda que errante, está por um cordão fluídico preso ao corpo, com o qual se deve unir. Esse laço se estreita cada vez mais à medida que o corpo se vai desenvolvendo. Desde esse momento, o espírito sente uma perturbação que cresce sempre ao aproximar-se do nascimento, ocasião em que ele se torna completa. O espírito perde a consciência de si e não recobra as ideias, senão gradualmente, a partir do momento em que a criança começa a respirar. A união, então, é completada e definitiva. Então, o espírito já se une ao corpo, a alma já se une ao corpo, e aqui ele fala alma, porque nós o espiritismo faz uma diferença para poder identificar. Quando é espírito, estamos no mundo espiritual. O mesmo espírito, quando estamos encarnados, é alma. Então, essa alma já está unida ao corpo por um cordão fluídico que cada vez vai então se fortalecendo e se estreitando mais esse ligamento com o corpo. À medida que então o espírito não está no ventre da mamãe gestante, ele está ligado a esse cordão fluídico. O cordão que tem na da gestante é só o cordão umbilical, mas isso é matéria. Mas é muito parecido esse cordão com o cordão também umbilical. Se as almas são independentes umas das outras, de onde vem o amor dos pais pelos filhos e destes por aqueles? Respostas: os espíritos se ligam por simpatia, e o nascimento em tal ou tal família não é um efeito do acaso, mas depende muitas vezes da escolha feita pelo espírito, que vem juntar-se àqueles a quem amou no mundo espiritual ou em suas precedentes existências.
Por outro lado, os pais têm por lição ajudar o progresso dos espíritos que encarnam como seus filhos e, para excitá-los a isso, Deus lhes inspira uma afeição mútua. Muitos, porém, faltam a essa missão, sendo por isso punidos. Temos também na questão 379 do Livro dos Espíritos. Outra pergunta: qual a causa das simpatias e antipatias que se manifestam entre pessoas que se veem pela primeira vez? São quase sempre entes que se conheceram e algumas vezes se amaram em uma existência anterior, e que, encontrando-se nesta, são atraídos um para o outro. As antipatias instintivas provém também, muitas vezes, de relações anteriores. Esses dois sentimentos podem ainda ter uma outra causa. O perispírito irradia ao redor do corpo, formando uma espécie de atmosfera impregnada das qualidades boas e más do espírito encarnado. Então, quando isso acontece, pode ser uma simpatia ou uma antipatia, mas também existe a nossa aura, ou seja, o nosso envolvimento. Duas pessoas se encontram, experimentam pelo contato esses fluidos, a impressão sensitiva, impressão que pode ser agradável ou desagradável. Os fluidos tendem a confundir-se ou a repelir-se, segundo sua natureza, semelhante ou dessemelhante. É assim que se pode explicar o fenômeno da transmissão de pensamento. Pelo contato desses fluidos, duas almas, se algum modo leem uma na outra. Elas se adivinham e compreendem, sem se falarem. Quando a gente chega num ambiente e não conhece a pessoa e fica próximo, a gente já sente uma antipatia ou uma simpatia. A gente já sente isso. É o envolvimento da nossa aura, do nosso conhecimento, e essas auras se interligam. Nós estamos aqui e as nossas auras estão todas interligadas. Um conversa com o outro com simpatias ou antipatias. Então é dessa forma que se processa. Aprendestes que foi dito: amareis ao vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que estás nos céus. Isso está em Mateus. Jesus disse, então, porque na lei de Moisés dizia lá para odiar os inimigos. Jesus vem e diz que é para amar os inimigos. É claro que Jesus não pretendeu ali que a gente possa então amar o nosso inimigo da mesma forma que a gente ama aqueles nossos amados, os nossos próximos, né? Jesus sabia que isso não é possível, mas que a gente possa colocar num processo de perdão e perdoar, e não fazer nada para continuar com aquele inimigo. Ou seja, ele está lá e eu estou aqui. Eu não preciso amar. Seria até uma hipocrisia eu chegar no inimigo, abraçar ele e falar: olha, tudo que aconteceu, esquece, eu te perdoo. O perdão é um processo. Nós não vamos conseguir perdoar assim do dia para a noite. A gente precisa colocar, que é o primeiro passo, o perdão. Vamos colocar como eu vou daqui para frente olhar você com outros olhos, para que lá na frente eu consiga tirar essa mágoa do meu coração. Então, pretendeu Jesus então amar os inimigos, colocar então nesse processo de perdão.
Aqui a explicação de Jesus, e nós, quando viemos nessa viagem, ao qual nós colocamos no início, e estamos em viagem, vamos retornar, isso é certo para todos. Desculpem quem acredita em cegonha, nós não viemos com a cegonha, mas essa é uma imagem que lembra muito bem a cegonha. E aqui, todos nós passamos por esse processo da cegonha nos trazer, ou seja, passamos pelo processo desde a concepção ao nosso espírito unido ao nosso corpo. Para lembrar, quando chegamos dessa viagem, eu vou passar um filminho aqui de 4 minutos e depois a gente comenta um pouquinho sobre ele. São 9 meses em 4 minutos. Todos nós passamos por esse processo. Desde o início da concepção, a nossa alma já estava ligada ao corpo, onde vai se desenvolvendo. Pelaquela equipe que nos ama e participou para que a entrada nossa no mundo físico tivesse sucesso. Todo o carinho da família, chegando da barriga da mamãe ou não, todos chegamos dessa forma. Nove meses. Todos nós passamos por esse momento. O momento do nascimento, não vem de brinquinho. A gravidez é um processo que convida você a se render ao poder invisível por trás de toda a vida.
E aí, chegamos aqui nessa viagem. E quantos de nós esquecemos que não estamos sozinhos? Esquecemos que junto de nós tem aquelas pessoas que amamos, além da nossa família, aqueles espíritos que prepararam toda essa nossa viagem, toda essa nossa vida aqui. Nosso anjo da guarda, nosso mentor, parentes que nos amam e estavam no plano espiritual e pode ser que estão ainda ou já estão aqui encarnados conosco. Participamos de todo esse processo e alguns de nós, por simples motivos, desistem da viagem. Grande perca de tempo. Precisamos estarmos mais confiantes naqueles que estão trabalhando junto de nós para o nosso sucesso, para o nosso progresso, para o nosso retorno, porque a hora que retornarmos, seremos aplaudidos. Como filhos chegamos e somos carinhosamente recebidos, pois não temos ainda lembranças. Cabe a nós agradecer a oportunidade que a família aceitante nos oferece. A família que nos recebeu, somos gratos. Como pais, recebemos um espírito e com o véu do esquecimento não prestamos a atenção muitas vezes de sua real necessidade. E se for um espírito fisicamente cego, mudo, surdo, sem movimentos, é a reparação para ele, sim. Mas no planejamento você conhecia e concordou com a situação em ajudar e depois lamenta? E na falta de condições financeiras queremos desistir? São as dificuldades que nos apresentam. Na lei de ação e reação não basta só nos arrependermos. Este é o primeiro passo, o arrependimento, sim, mas a reparação que vai anular a falta cometida com firmeza de espírito, sem lamentações. Que possamos estarmos convictos que temos toda uma equipe nos monitorando, mas o livre-arbítrio de querer estar com aquele guia 24 horas é nosso. Se entramos no caminho errado, ele fica aguardando o nosso chamado. Quando estamos no caminho certo, ele fica contente, esse anjo da guarda, esse mentor, porque também é um objetivo dele de progresso nosso e dele. Estamos juntos. E sempre que precisarmos, temos todos aqueles tutores que participaram daquela reunião antes de virmos aqui e passarmos por esse processo de gestação, de crescimento e nascimento. Se precisamos, contemos com ele. E como eu disse, o gerente dessa agência de viagem conta com cada um de nós, que é Jesus. E o dono dessa agência de viagem prepara tudo para nós, que é Deus. Confiemos nas equipes espirituais, confiemos naqueles que estão junto de nós, para que a gente possa progredir, evoluir e toda essa equipe ficar contente e naquele nosso cronograma, ao retornarmos, sermos recebidos com aplausos, abraços e vitória. Que cada um de nós estamos nessa viagem é para retornarmos vitoriosos, reparando todas aquelas faltas que fizemos no passado. Então as dificuldades, elas nos apresentam para que aqueles que por algum motivo nós fizemos alguma coisa, nos perdoarem. E aqueles que nos fizeram alguma coisa, a gente perdoar eles.
é a nossa reparação e a reparação daqueles que estão junto de nós, através dos nossos filhos, nosso esposo, nossa esposa, nossos parentes, nossos avós, pai e mãe. É o grande laboratório para o nosso crescimento. Que possamos, então, agora, fazer a nossa prece para irmos para a sala de paz.